Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro. Vamos juntos, em vibrações amorosas, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer o amparo de amigos queridos que, com muito amor, vêm até nós, nos auxiliar, nos instruir. Gratidão, Jesus, pelo caminho que nos deixaste, caminho de aprendizados, caminho de amor, tão importante e necessário a cada um de nós. Ampara-nos, faça de nós instrumentos úteis da tua vontade, Senhor, que tenhamos o entendimento do que vem a nós. Por ti, agora e sempre, que a vontade do Pai se faça entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em novos erros e tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Ou então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 9, Superiores e Inferiores. François Nicolas Madeleine. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação, de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creiais que ela seja dada para satisfazer o fútil prazer do mando. Nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa uma orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que estes puderam cometer, os vícios a que foram arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos da sua solicitude, por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada, para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Bom, então é um capítulo um pouquinho longo, vou parar por aqui. Bom, peraí, só adicionar a Bia aqui, tá entrando. Então, a verdade é que essa parte que ele fala aqui é bem interessante, que nós temos as nossas pequenas missões, né, que Deus nos concede na nossa caminhada, né? Então, é aquilo que a gente vem estudando, a questão das nossas programações, as nossas necessidades, né? Então, a gente vai estar ali na sociedade incluído ali nas mais variadas situações, seja no nosso trabalho, no nosso ciclo familiar, seja no nosso grupo de amigos, né? O mais importante é que a gente possa sempre fazer a nossa parte voltada para o bem, né? Independente do que as pessoas vão nos dar um retorno, vão nos fazer alguma coisa nesse sentido. O importante é a gente fazer a nossa parte. Sempre que possível ali falar alguma coisa sobre esperança, sobre o bem, sobre acreditar, falar sobre Jesus, enfim, fazer a nossa parte nesse sentido, porque nós temos a nossa responsabilidade, sim, temos, porque a gente está recebendo esse conhecimento, né? Então, a gente vai tendo ali, dentro da sociedade, esses papéis, e cabe ali
aquilo que nós estamos fazendo dessa oportunidade que Deus nos concede. Então, se estamos ali no nosso local de trabalho, há muitas pessoas sobre a nossa responsabilidade, que a gente age ali com transparência, voltado ali às boas ações, pensar no próximo, né? Não tendo atitudes que sejam diferentes dessas, porque haverá uma responsabilidade, sim, nesse sentido. Mas, em contrapartida, quando a gente faz o bem para o nosso próximo, quando a gente age no bem nesse sentido, a gente sente ali no nosso íntimo a certeza de estar realmente fazendo aquilo que precisa, aquilo que vai fazer com que outras situações possam vir ali se juntar, ou então que possa fazer bem para aquela pessoa. Enfim, a gente tem essa satisfação íntima das nossas ações. Então, se Deus nos coloca em posição A, B ou C, é porque a gente pode fazer com que o nosso trabalho, a nossa posição ali perante a nós e o nosso próximo a gente possa plantar esses frutos de amor aí, do bem no coração das pessoas, né? Então, isso é muito importante, a gente sempre se lembrar desse sentido, né? Que a gente pode, onde a gente estiver, a gente pode fazer o bem, né? A gente pode agir no bem, a gente pode dar o nosso exemplo, a gente pode trazer palavras de reconforto para o próximo, independente se vai ser feito aquilo para nós ou não, né? A gente está exercitando essa questão da caridade, né? Exercitando essa prática desse amor que a gente aprende com Jesus, que é aquele amor desinteressado. Então, simplesmente vamos fazer a nossa parte. Tudo bem? Quem gostaria de falar alguma coisa? Então é Me isso. veio, Oi, Vitor, Leila, por favor, fale. não me veio uma frase que a gente costuma ouvir às vezes na casa, né? A ideia mesmo sempre falava, que marcas que nós vamos deixar, né? Muito bem, Isso é muito importante a gente pensar nisso, né? Como vão se lembrar da gente? Assim, de alguma forma, nós espíritas, nós deixamos sim, algumas marcas nas pessoas que às vezes pode até influenciar ali quando a pessoa se depara ou passa a conhecer o espiritismo, por exemplo, né? com certeza, é o contato que as pessoas têm. É, Aquela, o atendimento fraterno também, receber muito bem aqueles que chegam, né? Passar para eles um pouco de confiança daquilo o que representa, né, para nós naquele momento, né? O que representa para nós esses ensinamentos, enfim, o que a gente já absorveu e que nos auxiliou em tantas situações difíceis que a gente precisou, né? Então, com como a Leila certeza. falou, a gente pode, quais as marcas que a gente está deixando nas pessoas? Tudo bem, minha amiga? Posso seguir? Então é isso, pessoal. Então, vamos ficar com essas reflexões aí. E exercitar essa prática desse bem aí, né? Porque todo esse conhecimento que a gente está aprendendo, né? Tudo que a gente está tendo acesso, não é por acaso, né? Lógico que o primeiro interessado somos nós, né? De tirarmos aí esses ensinamentos. Mas vai saber aí numa próxima encarnação se a gente vai ter que estar lá na África, lá, ou então nos confins aí do planeta e levar um pouco desse evangelho, né, desse amor aí e fazer com que outras pessoas recebam, enfim, a gente não sabe, né? Então, vamos fazer hoje aí o que nos cabe e o que está ao nosso alcance. Então é isso. Então, agora o nosso livro, Recordações da Mediunidade. Vamos voltar ao livro, porque na semana retrasada eu trouxe aquelas considerações da Joana d'Arc, né? Porque a Ivone falou um pouco sobre, né? Ela até se exemplificou, né, na questão desse compromisso mediúnico que ela tinha desde muito nova, né? Então nós já estudamos aquela questão da catalepsia, letargia, ela com apenas 20 dias, né? Então ela passou, já teve essa experiência ali. A gente falou um pouco sobre a mãe dela e a fé que a mãe dela tinha, né? Fazendo preces, confiando ali. E isso trouxe ali um magnetismo de uma energia que fez com que ela retomasse ali o choro estridente e chamando a atenção para que eles cessassem ali aquele velório ali que estava se dando dentro da casa da avó dela, né? Então ela fala muito sobre isso, né? Porque desde muito cedo, a gente vai ver agora,
ela tinha ciência, né, de uma vida passada, por exemplo, o que que ela fez, ela tinha aquela saudade, ela vivenciava muito isso, né? Então ela já trouxe isso, né? A questão de ter uma mediunidade ali que necessitaria ali de um amparo, né, para que ela pudesse exercer essa mediunidade, com certeza ela teve, né? E ajuda, enfim, porque foi muito intenso. Tanto que ela foi privada até de ter uma família, né? Porque ela sabia que ela tinha que vivenciar ali essa missão ali que seria muito importante para ela. E a gente vai dar uma continuidade aqui, tá? Eu estou na página 32 desse livro, que aqui é o capítulo Quem Conhecer a Vida da Célebre Heroína Francesa Joana d'Arc, tá? Nós estamos aqui no começo do livro. Deixa eu pegar aqui, que é a faculdade nativa, tá? Então já falamos letargia, catalepsia bastante, acho que deu para a gente frisar um pouco. Trouxemos algumas considerações aqui do Dr. Bezerra também, e ele vai estar sempre trazendo importantes considerações aqui no decorrer do nosso estudo, dessa leitura que a gente vai fazer a respeito da mediunidade também, tá? Então, eu vou seguir aqui. Posso seguir? Tudo bem? Qualquer coisa, vocês me avisam, eu paro. A da Leila é uma capa mais recente, né? É, Isso, é na página 26 acho que nós é vinte e paramos, se eu não seis me engano. Ah, tá. Nesse Então aqui. esse aqui Eu é não consigo. acho que deve ser Ele está uma capa ele anterior. tá com fundo aqui, eu não consigo. Não, mas Eu tudo não bem. consigo passar a foto aqui para você. É uma Ai, capa branca. Opa, agora ai, sim. Agora pegou consegui. legal. Então Ai. vamos lá. Quem conhecer a vida da célebre heroína francesa Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela e às quais ela atribuía os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy. Dom Remy era a terra natal dela, tá? Da Joana d'Arc, ali na França. Facilmente compreenderá também o que exporei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-lo é idêntica em toda parte e em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Então, o que ela está falando aqui é que se a gente pegar Kardec, por exemplo, quando ele fez a codificação aí da doutrina, enfim, ele recebia muitas cartas, né? E ele recebia todo esse material e ele fazia ali os estudos, ele ia vendo, comparando as situações ali para ver se tinha uma concorrência ali concorrência não, uma igualdade de ensinamentos ali, né? Para que ele pudesse expor isso, né, nos livros da codificação. Então, foi feito com muito estudo ali por parte de Kardec. Então, ela está falando que esse fenômeno ele jamais será isolado, porque há médiuns em todos os lugares. Os fenômenos da psicofonia, da escrita, eles se fazem ali de uma forma muito parecida. Porém, a nossa individualidade como médios, como trabalhadores, faz com que a percepção seja diferente, tá? Então, a percepção que eu tenho em contato com os espíritos ali na hora que se apagam as luzes na casa de Fabiano, ela vai diferir de um trabalhador para outro. Então, um vai assimilar de uma forma, o outro vai assimilar de outra. Então, o outro ele vai tender por uma situação, o outro para outra, enfim. Porém, o fenômeno da psicofonia ele é igual para todos, que é o que ela está falando aqui, tá, pessoal? Então, os fenômenos mediúnicos, né, que nós estudamos, psicofonia, psicografia, enfim, entre outros, são iguais. Porém, o médium, como individualidade, nessa percepção, ele acaba se diferindo ali um de outro. Joana fora criada desde o berço, amando aquela igreja e as imagens nela expostas com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E porque raciocina-se que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção.
Mas a verdade era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam, nada mais seriam que os seus próprios guias espirituais ou os guardiães espirituais da sua coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante que se refletiria até mesmo além fronteiras da França. Também nada impediria que as visões de Joana fossem realmente materializações dos espíritos daqueles vultos da igreja de Domremy, dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito existido. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fatos espíritas e o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e mais belos de quanto temos notícias. Então, ela era direcionada pelas vozes ali que falavam para ela ir até os locais, para ela vivenciar experiências, para ela entrar em contato com aqueles governantes ali que iriam só que eles, através dos combates, né, iriam libertar a França, se eu não me engano, do domínio da Inglaterra, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ela era dirigida por essas vozes, né? Então, como a gente viu anteriormente, acho que eu até encaminhei no grupo, né, aquele, aquelas considerações lá sobre a Joana d'Arc, mas eu vou dar uma olhadinha, tá? Tudo bem? Então, eu vou seguir mais um pouco aqui. Assim, agora ela vai falar um pouco dela, né? Por que que ela se espelhou, né? Ela se espelhava na Joana d'Arc e trouxe até essa questão. Assim, nos meus 8 anos de idade, fato análogo passou-se, embora com caráter muito restrito e particular, em condições de evidência. É verdade, diversas do ocorrido de Donhem, mas fundamentado nos mesmos princípios. Então, desde os 8 anos, ela tinha essa evidência aí do plano espiritual, dos espíritos, né? Isso era bem intenso para ela. Dentro da família dela, a gente vai ver aqui. O pai dela, ele já tinha aceitado a doutrina, enquanto a mãe dela, se eu não me engano, a mãe dela era católica ainda, né? Tá? Mas ela vai trazer um pouco mais dessa história aqui para a gente entender. Por aquela época, eu residia. Ela vai falar um pouco sobre ela, tá, pessoal? Então a gente vai estar comentando aqui um pouquinho sobre a infância dela aí, até a gente adentrar um pouco mais na questão da mediunidade. Sempre trazendo ali alguns pontos sobre, tá? Por aquela época, eu residia na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catecismo da doutrina católica romana na igreja matriz de Santana, ao lado do qual morava. A essa época, já meus pais haviam adotado o espiritismo, tá? Aí eu acabei de comentar. Meu pai adotara-o ainda antes do meu nascimento, permitindo, não obstante, minha frequência ao catecismo católico, como era comum entre as famílias espíritas no passado. Aquele templo católico, portanto, com seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim em derredor, exercia suave impressão em minhas sensibilidades, né? Então, ela está falando quando ela ia até a igreja e ela via aquelas imagens, aqueles vitrais, aquilo mexia um pouco com ela. Eu não sei com vocês, mas quando eu ia na igreja que eu era pequeno com a minha mãe, aquilo eu ficava assim vislumbrado com aquilo. Aquilo mexia muito comigo também. Até olhava assim para a imagem que eu tinha a impressão que aí estava se mexendo, assim, sabe? Aquelas imagens, enfim, dos santos, tal. Aquilo era muito forte, né? Comigo sempre mexeu muito. Até minha avó tinha um quadro enorme na sala dela, na casa dela, de Cristo e Maria, aqueles bem antigos que tinha, né? E aí eu olhava para o quadro e o quadro ficava, parecia que o quadro estava se mexendo e era uma coisa bem intensa, assim, né? Aí ela foi falando, eu fui reconhecendo isso aqui. Mas vamos lá, não vamos perder aqui o nosso foco. Ah,
exercia suave impressão em minhas sensibilidades e a doce poesia que se desprendia de tudo aquilo infundia verdadeiro encantamento ao meu coração. Eu venerava aquele ambiente e hoje compreendo que então me sentia como que tutelada daquela senhora Santana, Santa Ana, que me era tão familiar, e daquela Nossa Senhora da Conceição, que eu tinha a satisfação de coroar, fantasiada de anjo, nos festivais do mês de maio. E imaginava-as como sendo parte da minha família, porque diziam delas as nossas babás. A senhora Santa Ana era nossa avó, Nossa Senhora é nossa mãe. Portanto, temos que respeitá-las e lhe pedir bênção todos os dias. Mas sobre todas as imagens existentes naquele templo, a que mais me impressionava e comovia era o do Senhor dos Passos, caído sobre os joelhos, com a cruz nos ombros. Eu amava aquela imagem. Profundas sugestões ela infundia em minha alma, e às vezes chorava ao lado dela porque diziam as babás. Foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz. Temos que amá-lo muito, né? Então, é aquela imagem de Jesus, né? Reconfortava-me, porém, beijar a ponta da sua túnica ou o ângulo da cruz, e não raro levava uma ou outra humilde flor para oferecer-lhe, com a qual pretendia testemunhar-lhe o meu sentimento, e grande tristeza me invadia o coração em tais momentos. Entretanto, a imagem permanecia sobre o andor, na capela-mor e não no altar, visto não existir na ocasião acomodações para ela em nenhum outro local. Em verdade, já por essa época eu não passava de uma criança infeliz, pois, como vimos, o sofrimento me acompanhava desde o nascimento. E eu sofria não só a saudade da minha existência anterior, então ela tinha essa recordação. Ela vai falar, né, da existência anterior, né, das situações, dos espíritos, tanto que tinha um espírito que acompanhava ela, que a gente viu anteriormente, que ela gostava, tinha um sentimento muito grande por ele, que em uma determinada situação eles tiveram ali uma relação, né? E ela desenvolvia um carinho muito grande por ele, a mais até do que as pessoas que compartilhavam ali o lar com ela, né? Nessa presente encarnação. Eu sofria não só de saudade da minha existência anterior, da qual lembrava como ainda a insatisfação no ambiente familiar que eu estranhava singularmente, como veremos mais adiante. Dentre as muitas angústias que não me afligiam, destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, a qual, como foi acontecer, entre proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante as nossas peratices, né? Fato que me pungia e aterrorizava muito, e que a minha talvez excessiva sensibilidade exagerada, como se tratasse de um martirológio por mim sofrido, tornando-me então complexa no próprio lar paterno. Tá? Então ela tinha um irmão ali que, enfim, tinha alguma desavença aí do passado que causava ali um mal-estar maior referente aos outros até, né? E era com ele que eles se estapeavam ali durante as brincadeiras, enfim, aquelas situações da infância, né? Certa noite, inesperadamente, verificou-se o fenômeno do transporte em corpo astral com as características da morte aparente. Então, ela teve um outro desdobramento aí por uma catalepsia, enfim, alguma letargia. Ela vai relatar aqui o que que aconteceu. Felizmente para todos os da casa, a ocorrência fora em hora adiantada da noite, como sucede nos dias presentes, e apenas percebido pela velha ama que dormia conosco e que fora testemunha do primeiro fenômeno, né? Ou seja, a mãe dela, né? No primeiro fenômeno, do primeiro fenômeno no primeiro mês de seu nascimento. Pôs-se ela então a debulhar o seu rosário, temerosa de acordar os da casa, o que não a impediu de supor atacada de um ataque de vermes e por isso mesmo dando-me vinagre a cheirar, né? Então, ela reconhecendo o que aconteceu, a aparência,
Até a questão das singularidades como o cheiro, que a gente viu anteriormente, né? A forma que a pessoa se apresenta ali, né? Durante esse desprendimento. Então ela já identificou alguns aspectos da mãe dela e começou a fazer prece. Pegou o rosário ali, ele já ficou muito preocupado. E o que que ela fez? Ela pegou o vinagre e deu para cheirar. Acho que isso é bom isso aí, quando a pessoa desmaia para acordar. Deve ser, né? Ela queria de qualquer forma fazer ela voltar, né? Deve ser coisa do pessoal antigo também, né? Tinha muito essas questões, né? Mas como o alvitre se verificara infrutífero para resolver a situação, preferiu as próprias orações, o que certamente equivaleu a excelente ajuda para a garantia do transe. Então, a prece, né, aquilo que nós aprendemos. Quando nós fazemos uma prece, é uma energia, uma captação de uma vibração de amor que pode ser direcionada em favor ou então para nós mesmos, né, que vai nos auxiliar. Então, tudo que envolveu ali a questão de mãe, de filha, o amor que ela sentia pela filha, então, uma prece direcionada, independente da questão da religião, né? Aqui eles, eu falei católico, peço desculpas, mas eles já tinham adotado aí a doutrina, né? Tanto o pai como a mãe. Mas a questão da prece, a energia que nós direcionamos, ela tem uma intensidade muito grande em favor do próximo, né? Então, eu gostaria de praticar uma caridade, mas poxa, não dá para mim nesse momento, não tem condições. Mas eu posso direcionar uma prece. Eu gostaria de ajudar determinadas pessoas, uma situação que eu estou acompanhando. Se não pode ser uma ajuda presente, material, mas pode ser uma ajuda ali por vibrações. Então a gente pode estar sempre praticando, né? De alguma forma, essa questão da caridade que a gente estuda aí no Evangelho, né? Caridade moral, caridade material. Então a prece ela é muito importante. Exercitar quando nós precisamos, ali estamos envoltos em dificuldades. Se a gente conseguir exercitar essa questão, pedir ali uma simples ajuda, não por palavras repetidas, numerosas, porque nos momentos ali de dificuldade fica impossível, né, para nós mantermos, é, conseguirmos ali fazer essa prece. Se conseguir, ok, melhor. Se não, um simples pedido de ajuda ou então uma gratidão, né? Então, a prece ela precisa ser inserida, nós precisamos inserir no nosso meio, na nossa vida, na nossa caminhada, que ela tende muito a nos auxiliar, com certeza. Porque é uma captação de uma energia, dessas energias que estão presentes aí no ambiente, que imperceptíveis para nós, porque nós estamos ligados à matéria, então a nossa matéria, ela não tem essa percepção das questões espirituais. Podemos sentir pela mediunidade, a sensibilidade ela pode ser exacerbada, pode ser intensificada, mas ver como é que funciona é uma outra questão, tá? Mas a gente pode fazer isso e ver como é que a gente se porta, como é que a gente vai conseguir lidar, como que funciona. Então a gente tem que adquirir esses hábitos que são tão importantes e venha nos auxiliar que a gente aprende, tá? Então, a mãe dela fez a prece, voltando aqui rapidamente, fez ali uma prece sentida em favor da filha, e aí vamos ver aqui o que aconteceu. Somente no dia seguinte, portanto, o fato foi conhecido por todos, por mim inclusive, que me lembrava do acontecimento como se tratasse de um sonho muito lúcido e inteligente. Entre mentes sobre a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia, agora, porém, permanecendo aquém dos degraus que subiam para a capela mor. O familiar acima citado torturava-me, ou seja, aquele irmão que ela trazia essa dificuldade, né? O familiar acima citado torturava-me então com os habituais maus tratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando os cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, e em dado momento apelei para o socorro do Senhor. Então, como que vi a imagem desprender-se do andor com a cruz nas costas, descer os degraus, estender a mão livre para mim e dizer bondosamente. Tá? Então, como se ela visse ali aquela imagem que causava nela ali
um sentimento ali diferente, né? Aquilo tomou formato ali durante esse desprendimento, durante esse sono aí. Vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam, tá? Deixa eu ver o tempo. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da capela mor e nada mais me apercebi, enquanto que a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração até hoje, sua lembrança. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria nesse mundo, se sobrepuseram no discurso da minha presente existência. Mas bem cedo eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma idade, 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia cor corretamente pela citada época. Certamente não pude assimilá-lo devidamente, mas li-o do princípio ao fim. Embora a sua literatura clássica se me confundisse, mas o assunto principal de que se tratava, a técnica espírita, revelando o fenômeno da morte de uma personagem, calou-me profundamente no coração. E eu compreendi perfeitamente. Esse livro foi o romance Marieta e Estrela, obtido pela mediunidade de Daniel Soares Artazu, em Barcelona, Espanha, pelo ano de 1870. E o capítulo O Primeiro Dia de um Morto foi para mim como que o chamamento para os assuntos espíritas. E assim foi que a doutrina do Senhor, a esperança na sua justiça, a fé e a paciência que sempre me impeliram para o espiritismo, a par do cultivo dos dons mediúnicos, que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar até agora as dificuldades. Comigo vieram para a reencarnação expiatória como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. E aí nós acabamos o capítulo. Bom, e aqui a gente vai retratar agora mais questões referente a esse compromisso, as experiências que ela teve, né, que a Ivone teve. Mas é isso, se nós temos esse compromisso aí da mediunidade, né, de vivenciar essas situações, estejamos certos, né? Como ela mesmo diz aqui, do preparo. Ela se preparou, ela buscou também o estudo, a compreensão, que essa é a parte que nos cabe. A gente tem que entender, né? Como que funciona essa questão da mediunidade e como que eu posso trazer aquilo que eu aprendo na teoria, na hora de dar prática, né, de vivenciar mais intensamente esse contato ali com o plano espiritual e, né, ou seja, na minha vida também, de uma forma que possa trazer um equilíbrio, tá? Então eu tenho que estudar, eu tenho que compreender, sempre haverá o que fazer, sempre haverá o que buscar, sempre haverá as experiências que vão engrandecer ainda mais a nossa caminhada. É um compromisso? Sim, é um compromisso que a gente assumiu. Ah, mas eu não me lembro, mas eu posso sentir. Eu sinto. Através de eu me possibilitar viver essas experiências, eu posso sentir ali aquela sensação boa de um dever cumprido. Quando a gente tem aqui na nossa vida normal mesmo, das nossas tarefas, de fazer as nossas tarefas, conclusão de um trabalho, enfim, alguma coisa nesse sentido, de um curso que a gente faz, a questão da mediunidade é da mesma forma, a gente sentir que a gente está fazendo realmente aquilo que nós nos propusemos e que vai nos auxiliar, pois somos seres eternos. Essa experiência que a gente tem é uma só de muitas que já tivemos e teremos pela frente, né? Então, por que não, né? Trazer um pouco e agregar. E é o que ela fala aqui. Ela se preparou, mas ela recebeu uma ajuda muito grande de amigos espirituais também para vivenciar, trazer até recordações aí desse preparo que tiveram, que nós tivemos, enfim, que ela teve antes de estar encarnada mesmo. E a gente também recebe esse auxílio, tá? Para que a gente possa concluir a nossa caminhada nessa presente encarnação e viver essas experiências que a mediunidade nos possibilita na certeza de estar vivenciando esse bem.
de estar buscando aquilo que nós nos propusemos, reatando esses laços do passado, vivenciando as experiências, enfim, é um leque muito grande de possibilidades nesse sentido. Então, vamos seguir aí, pessoal. Vamos seguir confiantes, né, nos nossos propósitos, naquilo que a gente vem aprendendo, naquilo que eu estou aprendendo e que eu estou incorporando na minha caminhada, na minha vida, dentro das minhas possibilidades e nessa individualidade que todos nós somos. E com certeza a gente vai ver que os nossos passos eles vão estar mais firmes, mais fortalecidos no nosso dia a dia também, no nosso trabalho, no lidar ali com os nossos familiares, enfim, que também fazem parte desses compromissos, enfim, a gente vai se sentindo mais fortalecido. Assim como a Ivone também se fortaleceu ali, sabendo desse compromisso. E ela ainda tem essa questão da lembrança. E eu, graças a Deus, não lembro, não. Nem quero, deixa lá. Senão eu ia ficar muito abalado e isso não ia me dar força. Se tiver que lembrar alguma coisa, é pro bem, né? Então, vamos seguir aí firmes. E é isso. Pedir para a Bia chamar a segunda reunião, quem puder. E depois a gente vai entrar no capítulo Reminiscências de Vidas Passadas, tá? Então, agradeço a todos pela presença, de podermos estar aqui reunidos entre amigos, aprendendo juntos, tá? Aqui não é isolado, não é nada disso, é juntos, a gente aprende, se fortalece, fortalece os nossos passos dentro da doutrina. Pedir que Jesus nos ampare, que nos dê força para a gente conseguir seguir adiante esse caminho abençoado, tá? Então, estejam todos em paz, uma ótima noite, boa semana. Quem não puder estar conosco, nos vemos amanhã na casa. Muitos dos irmãos que estão aqui presentes, dos amigos, e quem puder participar da segunda parte,